Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos ao Dever em Casa na TV. Eu sou Ludmila Guedes, professora de Ciências do 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as transformações químicas que acontecem na cozinha da nossa casa. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é identificar as transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais, que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, etc. E nós temos o objetivo de identificar as transformações químicas que ocorrem diariamente durante a preparação dos alimentos. Agora é com você, estudante. Pegue o seu material, caderno, lápis e borracha. Escreva no seu caderno de ciências a data de hoje e o nome da nossa aula, as transformações químicas na cozinha. Enquanto você copia, peça para algum adulto ou você mesmo pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está presente na sua tela para que você possa marcar a sua presença com a gente. Agora, vamos lá! Vamos aprender um pouco mais sobre as transformações químicas do nosso cotidiano. Fora a preparação de alimentos, onde mais nós podemos observar as transformações químicas na cozinha da nossa casa? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Em primeiro momento, anote aí no seu caderno. Transformações químicas são aquelas que alteram a essência das substâncias e geram novos produtos. Elas podem ser descritas em equações químicas, em que as substâncias iniciais são chamadas de reagentes e a substância final é chamada de produto. Os reagentes são separados por uma seta dos produtos. Bom, existem evidências que indicam que ocorreu uma transformação ou reação química, como, por exemplo, a alteração da cor e do cheiro quando uma fruta apodrece. Na consistência, endurecer ou amolecer. Na liberação de gases, mudanças de temperatura, entre outros, podemos confirmar a ocorrência das reações químicas, comparando as características dos reagentes iniciais com os produtos finais. Você se lembra que tudo que existe é composto de moléculas? E que, por sua vez, as moléculas são compostas por átomos? Podemos afirmar que reações químicas alteram a organização desses átomos, que compõem as moléculas das substâncias. E, por isso, essas reações químicas formam novas substâncias ao final. Como nós vemos no slide, quando se unem dois átomos de hidrogênio a um átomo de oxigênio, nós formamos a molécula da água. A matéria está sempre se transformando, tanto dentro de nós, nos processos metabólicos do nosso corpo, como na digestão, respiração, crescimento de unhas e cabelo, quanto ao nosso redor, quando preparamos os alimentos antes de consumi-los, por exemplo. Existem formas que ocorrem essas transformações químicas, seja pela junção de substâncias, como, por exemplo, quando nós misturamos suco de limão em peixe cru. Assim, nós formamos um prato chamado ceviche. O ceviche, que é um cozimento químico realizado pelo ácido cítrico que contém no suco de limão. Outra maneira pela qual
ocorrem reações químicas pela ação da luz, chamada também de fotólise, como, por exemplo, no caso da fotossíntese, que é a maneira pela qual as plantas obtêm glicose, utilizando como reagentes o dióxido de carbono, CO2, a água e a luz solar. Essa reação é responsável por boa parte dos ingredientes da nossa salada e é fonte primária da alimentação não apenas dos seres humanos, mas como dos outros seres vivos heterotróficos do planeta. Também existem as reações causadas pela ação do calor, que podem ser chamadas de termólises, como o cozimento de alimentos ou quando assamos um bolo, cozinhamos um ovo, por exemplo. Podem ocorrer também reações químicas por meio de ações mecânicas, que geram atrito entre as substâncias químicas presentes. Quando acendemos um palito de fósforo, por exemplo, dessa maneira, ocorre uma reação de combustão. O calor emitido nessa reação é utilizado na preparação de vários alimentos. Uma corrente elétrica também pode gerar reações químicas, como em uma pilha, por exemplo, ou quando ligamos os aparelhos domésticos da cozinha, como liquidificador, torradeiras, para preparar os alimentos, ocorrendo as transformações da energia elétrica no calor para o cozimento dos alimentos. Outro tipo de reações químicas que podemos observar na cozinha é a ação de micro-organismos que apodrecem as frutas ou agem na fermentação de massas, como pães e bolos, por exemplo. Os micro-organismos também agem na nossa barriga, ajudando a digestão dos alimentos. Em nosso corpo, eles são chamados de probióticos. Agora, nós vamos ver algumas reações que ocorrem na cozinha e entender os motivos para elas ocorrerem. Anote as observações em seu caderno e fique atentos, pois depois você pode enviar para nós a sua produção pelo QR Code de envio de atividades. Agora é a hora da prática. Então vamos lá, vamos para a nossa prática agora. Se eu cortar essa maçã e de uma metade eu deixar exposta e a outra eu acrescentar suco de limão, o que você acha que pode acontecer? Bom, vamos lá. Lembrando, galerinha, de sempre pedir ajuda de um adulto, hein? Se for replicar, sempre pedir ajuda de um adulto. Essa daqui eu vou guardar. E essa eu vou espremer limão. O que será que vai acontecer aqui? Agora, depois que passaram alguns minutos, nós vamos ver o que aconteceu. Nesse lado, eu coloquei o limão. E desse outro lado, eu deixei exposto. Vamos ver o que acontece? O lado com limão permanece claro. E o lado sem o limão escurece. Por que isso acontece? Isso ocorre porque quando a metade da maçã reage com o oxigênio, ela forma uma enzima que escurece a fruta. O suco de limão, por ser ácido, impede a formação dessa enzima e, portanto, essa parte fica mais clara. Viram que legal? E o bom é que depois você pode comer. Esse aqui pode. Agora nós vamos para a nossa segunda prática. Observe esse ovo cru e esse ovo cozido. Quais são as diferenças?
No ovo cru, a clara é viscosa e translúcida e a gema é quase líquida. Já no ovo cozido, a clara vai ficar branca e endurecida e a gema também que enrijece. O que aconteceu aqui? Vamos observar. Aqui é o ovo cru. Observe como a clara é diferente. Quando nós quebramos o ovo cozido, o que nós vamos encontrar é uma substância branca, enrijecida. E quando nós cortamos o ovo, nós podemos observar claras diferenças entre o ovo cozido e o ovo cru. Por que isso acontece? Bom, o calor do cozimento altera o arranjo dos átomos que formam as moléculas de proteína do ovo e fazem com que essas moléculas se arranjem no estado sólido. A nossa terceira experiência vai ser apenas observar e tentar explicar a massa de pão. Por que ela cresce? Aqui vai trigo, ovo e fermento biológico, que é uma levedura. O fermento presente na massa de pão reage com o açúcar e ele libera gás e álcool. O gás liberado é o CO2, o gás carbônico, em um processo chamado fermentação. E isso faz com que a massa cresça e que o pão e o bolo fiquem fofinhos. A fermentação com leveduras também é utilizada na fabricação de bebidas alcoólicas, como a cerveja, por exemplo, e também na fabricação do álcool para combustíveis. Agora nós vamos ver um vídeo do canal Minuto da Terra, que fala sobre as transformações químicas na cozinha, que ocorrem por ação de micro-organismos, e nos explica por que a gente gosta de alimentos estragados. Alguns dos nossos alimentos favoritos parecem mais com isso do que com esse outro. Isso acontece porque o café, pão, queijo, cerveja e até o chocolate são todos moradia de milhões de micróbios. Para ser bem sincero, esses alimentos só adquirem o gosto, cheiro e texturas que tanto amamos por causa de pequenas bactérias e fungos. A grande maioria dos micróbios, cerca de 99%, são bem inofensivos aos seres humanos. Mas aquele 1% é tão vagabundo que nossos ancestrais e os ancestrais de vários outros mamíferos e aves desenvolveram uma repulsa natural para qualquer coisa que possa abrigar germes desagradáveis. Em geral, nós pensamos em coisas estragadas com uma aparência nojenta e cheiro podre, o que, considerando que está em jogo, até que dá para entender. Felizmente, se os micróbios do bem chegam na nossa comida primeiro, eles podem manter esses vilões bem distantes. A carne deixada em cima do balcão oferece as condições perfeitas para patógenos evoluírem. É quente, úmida e rica em proteínas, igual nossos corpos. Mas para tudo se dá um jeito, e se você acrescentar bastante sal, por exemplo, é possível ajudar os micróbios inofensivos e tolerantes ao sal a vencerem seus parentes perigosos, porém sensíveis ao sal. Daí é só deixar alguns meses fora da geladeira e temos salame, ao invés de salmonela. Nossos antepassados descobriram esse tipo de deterioração controlada milhares de anos atrás. Não sabemos se por acidente ou por desespero. E nós, seres humanos, intencionalmente estragamos nossa própria comida desde então. Não apenas para manter nossa comida segura para comer, mas também porque os micróbios controlados podem transformar nossos alimentos em coisas deliciosas, quase que magicamente. O fermento, por exemplo, se alimenta do amido açucarado na massa de pão e depois arrota dióxido de carbono, que ajuda o pão a crescer. Em uma transformação um pouco mais exótica, fungos e bactérias mastigam o cacau, suavizando o sabor amargo dos polifenóis e ajudando a criar o complexo e saboroso gosto do chocolate. Já com relação ao queijo, esporos de mofo invadem pequenos buracos e rachaduras no que em breve irá se transformar em queijo azul, digerindo proteína e moléculas de gordura em compostos aromáticos que darão ao produto final um sabor bem característico. Mas, para muita gente, esse queijo fedido é tão apetitoso como lamber os dedos do pé de alguém, o que não está muito longe da verdade, uma vez que as bactérias que deixam alguns queijos bem fedidos são as mesmas que causam chulé no pé das pessoas. Mesmo assim, esses sabores tendem a crescer no nosso paladar, literalmente, mas também no sentido figurado. Quanto mais somos expostos a esses fungos, o que pode começar até mesmo no útero, maior a tendência de gostar deles. E o resultado disso é que ao redor do mundo existem várias formas de usar micróbios na sua comida, mas todas as culinárias envolvem a fermentação de um jeito ou de outro. E se nós não deixássemos a comida estragar, não teríamos chucrute, molho de soja, picles ou presunto cru.
Sem mencionar kefir, kimchi, kombucha, kumis, katsuobushi e muitas outras iguarias que não começam com a letra K. Além disso, a comida estragada pode ter mudado muito mais do que só o nosso paladar. Evidências históricas sugerem que nossos ancestrais desistiram da caça e se acomodaram para cultivar grãos, provavelmente pelo seu amor à cerveja ou pão. Seja qual for o caso, uma coisa é clara: sem a ajuda desses micróbios fermentadores amigáveis, nós, humanos, não seríamos os mesmos. Gostaram do vídeo? Eu amo comer pizza. Quem diria que para a massa ficar pronta é necessária a ação de micro-organismos? Agora se prepare, pois vamos responder 2 atividades sobre transformações químicas. A atividade 1. Uma transformação química pode ser exemplificada pela letra A: fusão, ou seja, o derretimento do gelo. Letra B: produção de pães. Ou letra C: roupas que estão secando no varal. Um exemplo de evaporação. Nós vamos deixar algum tempo para você anotar e pensar um pouco para responder. Não se esqueça de fotografar a sua resposta ao final ou fotografar as suas anotações da aula e mandar para o QR Code de envio de atividades que vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho. Agora, nós vamos ver a resposta da atividade. Acertou quem se lembrou que os micro-organismos participam da produção de alguns alimentos, como massas de bolo, pães e pizza, e também da digestão desses e outros alimentos no nosso organismo. A resposta é a letra B, produção de pães. Agora nós vamos para a segunda atividade de hoje. Preste bastante atenção na leitura dessa atividade. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas entre essas que envolvem transformações químicas. Número 1, aquecer uma panela de alumínio. Número 2, acender um fósforo. Número 3, ferver água. Número 4, queimar açúcar para fazer caramelo. Ou número 5, fazer gelo. E aí, qual será dessas alternativas que formam transformações ou reações químicas? Agora nós vamos para a resposta da atividade. É importante lembrar que as transformações químicas alteram a essência das substâncias. As únicas alternativas em que isso acontece são a alternativa número 2, acender um fósforo, e número 4, queimar açúcar para fazer o caramelo. Ou seja, nós poderíamos marcar a letra B, alternativas 2 e 4. Eu tenho certeza que depois dessa aula ficou fácil para você reconhecer onde podem estar ocorrendo uma reação química perto de você. Anote as suas observações e envie para a gente. Alguma transformação química que você presenciou na cozinha? Mande um vídeo ou foto com a explicação no QR Code que aparece na sua tela. E lembre-se que a presença de um adulto é importante sempre. Estamos ansiosos com o envio das suas atividades. E que tal nós relembrarmos o que aprendemos hoje sobre as transformações químicas na cozinha? O que vimos durante essa aula? O que são transformações químicas? Quais delas estão presentes na produção de alimentos? Quais são suas evidências? E motivos delas ocorrerem, como alteração de calor, ação de micro-organismos, por exemplo. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. E lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!